Olá, meus queridos engenheiros, tudo bem com vocês? Professor Matheus de volta. E nessa aula, pessoal, a gente vai abordar a atividade 1 de Química Geral e Inorgânica. Já desenvolvi essa atividade com muita gente já ao longo dessa semana, né? Desde... mentira, a primeira vez foi quarta. Quarta noite, ontem e hoje de manhã. Auxiliei alguns grupos de estudo e alguns alunos durante nossas aulas particulares. E a gente já resolveu essa atividade. Nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho sobre essa atividade e como resolver. Tá bom, pessoal? Então, desde já, quero pedir encarecidamente que se inscreva nesse abençoado canal, deixe seu like e compartilha esse canal, esse vídeo, porque me ajuda demais, pessoal, de verdade mesmo, tá bom? Bom, vamos lá então? Bom, pessoal, a gente está aqui no nosso caderninho e essa aqui é uma atividade clássica e ela fala, aqui no nosso enunciado, a letra A, ela pede, utilizando a tabela periódica e o diagrama de Linus-Pauling, grande Linus-Pauling, realize a distribuição eletrônica dos elementos cálcio, oxigênio e carbono, beleza? Então, a primeira questão consiste em distribuição eletrônica, pessoal, tranquilo? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica, para em seguida podermos fazer essa atividade, beleza? Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que lembrar lá da definição do modelo atômico para falar de distribuição eletrônica. Vocês lembram disso? Tá aqui, ó, o Matheus trouxe para vocês. Bom, pessoal, nosso modelo atômico, ele consiste no núcleo, que é essa bolinha aqui no centro da nossa configuração, e esse núcleo, ele está rodeado de elétrons, só que esses elétrons, eles têm uma determinada ordem, não estão dispersos aleatoriamente, não. Esses elétrons, eles se encontram distribuídos na nossa eletrosfera, que são esse conjunto de camadas representadas por essas circunferências ao redor do nosso núcleo, que está aqui no centro, beleza? Então, ora, a gente tem um núcleo e o núcleo está cercado de camadas que constitui a nossa eletrosfera. E nessa eletrosfera está espalhado ou está distribuído os nossos elétrons. Os elétrons, eles ficam distribuídos nessas camadas da eletrosfera e a gente tem exatas 7 camadas. Camada 1 é a nossa camada K, depois a gente tem a 2 que é a L, M, N, O, P e a Q, que está aqui representada como um corte para facilitar a visualização. Tá bem, pessoal? Tranquilo até aí, né? Beleza, então, ó, núcleo, eletrosfera, que é constituída de 7 camadas, e cada camada recebe um nome. A camada mais próxima do núcleo é a K, em seguida vem a L, M, N, O, P, Q. E nessas camadas a gente vai ter os nossos elétrons. Tranquilo, né? Beleza? Show, pessoal? Bom, em cada camada dessa, ela suporta uma determinada quantidade máxima de elétrons. Então, não é simplesmente, eu tenho uma camada e vou colocar 27 elétrons. Não existe isso, pessoal. Cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons que ela suporta, beleza? Então, sim, de fato, cada camada tem uma quantidade limitada de elétrons. Ora, professor Matheus, então toda camada, por exemplo, a camada K tem um 2, significa que o máximo de elétrons suportado por essa camada são 2 elétrons. Professor Matheus, mas sempre vai ser 2? Não, pode ser 1. Repara que eu disse que é a máxima quantidade suportada, não disse que necessariamente esse valor. Ou seja, se é a máxima, pode ser até esse valor, mas pode ser valores inferiores. Portanto, por exemplo, na camada M, ela suporta até 18 elétrons. Porém, pode ser que para determinadas moléculas só vai ter 10, 12, 15 elétrons. Não importa, desde que seja respeitada a condição máxima, suporte da camada. Beleza? Então, 7 camadas e cada camada tem uma capacidade diferente. Camada K, até 2 elétrons, L até 8, M até 18 elétrons, N 32, O 32, P 18 e a camada Q, que é a mais distante, até 2 elétrons. Tranquilo até aí? Beleza, né, pessoal? Fazendo só uma revisãozinha básica, coisa rápida, para a gente não perder tempo. Beleza? Show, pessoal. E agora? Mas como que a gente faz essa distribuição eletrônica?
Bom, dito tudo isso, como a gente falou, a gente tem as camadas, também conhecidas como níveis. Então, depende do livro. Pode chamar KLM também de nível, tá? Nível, camada é a mesma coisa. Só que cada uma dessas camadas são divididas em subníveis ou subcamadas. Então, ó, recapitulando, a gente tem o núcleo. O núcleo é cercado de diversas camadas, beleza. Só que cada camada ela é subdividida em subcamadas, ou seja, cada nível possui alguns subníveis. E quais subníveis são esses, pessoal? É o subnível, vou escrever aqui para vocês, ó. A gente vai ter os seguintes subníveis, vou até fazer uma tabelinha então. Subnível, em cada subnível a gente vai ter o que, pessoal? Uma determinada quantidade de elétrons. Ah, ok, professor Matheus. Quais são os subníveis? Agora, meus queridos, vou informar para vocês agora. Deixa eu só fazer uma tabelinha tão bonitinha aqui pra gente, para ficar mais organizado. Beleza? Então, a gente vai construir essa tabelinha. Então, ó, a gente vai ter determinados subníveis, beleza? Tá, e quem são esses subníveis? Então, a gente tem o subnível S, depois a gente vai ter o subnível P, em seguida a gente tem o famoso subnível D e por último a gente tem o subnível F. Tranquilo, pessoal? Beleza até aí, né? Isso aqui tá o quê? Pô, mamão com açúcar, papai sugar. Nossa, pessoal, o Flamengo ganhou. O melhor time do universo tá jogando demais. Campeão do mundo, Libertadores, Brasileiro, Mundial. Bom, pessoal, então ó, a gente tem subníveis, certo? Então a gente vai ter 4 subníveis. Recapitulando, temos as camadas e cada camada tem determinados subníveis. Quais subníveis? Quais são os subníveis? S, P, D e F. A gente tem 4 subníveis e cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons que ele suporta. Sim, também. Bom, o subnível S ele suporta até 2 elétrons, o subnível P até 6, o D até 10 e o F até 14 elétrons. Tranquilo, pessoal? Beleza. Tá, e todas as camadas vão ter todos esses subníveis? Não, naturalmente não. Então, ou seja, algumas camadas vão ter todos os subníveis, outras vão ter apenas alguns. Beleza, e como a gente faz essa configuração? Tá aqui, pessoal, distribuição de Linus Pauling, nosso grande Linus Pauling. Então, ó, eu coloquei essa imagenzinha aqui porque ela retrata isso, faz esse resuminho pra gente. Calma que eu já vou explicar essa seta maluca aí. Bom, ó, recapitulando o que eu disse, aqui a gente tem as nossas queridas camadas. Camada K é a 1, 2, 3, K, L, M, N, O, P, Q. Beleza, então tá aqui a camada. E aqui a gente tem os subníveis, S, P, D ou F, tranquilo? E lembra que eu disse que cada nível, cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons? Então tá aqui, ó. Camada K, 2 elétrons, L, 8, M, 18 e assim sucessivamente, beleza? Só que, como a gente tem essa limitação, então cada camada vai ter seu próprio subnível. Ora, a camada K, vamos colocar até de rosa, então. Então, a camada K, por exemplo, ela suporta até 2 elétrons. Então, ela vai ter um S2. Por quê? Porque o subnível S, lembra lá da nossa explicaçãozinha aqui, o subnível S suporta até 2 elétrons. Beleza? Vou até copiar isso aqui, então, para a gente colar lá atrás, então. Eita, não ficou legal. Também não ficou legal. A gente vai conseguir. Fé. Então, tá aqui. Beleza, pessoal. A gente conseguiu. Então, ó, a gente tá aqui. Tranquilo. Então, a camada K, ela suporta até 2 elétrons. Então, vai ter o subnível S, que suporta até 2 elétrons. Então, vai ser um S2. Então agora a gente vai passar para a camada 2. Como a gente está na linha 2... Opa, não estou com a canetinha. Como que a gente está na linha 2, então a gente vai ter... Agora vai ser só 2 na frente dos subníveis. Então é 2, 2. Aqui era a camada 1, então é 1. Então agora a gente está na camada L, então agora é 2, 2. Beleza? Só que a camada 2 é a camada L. Ela suporta até quantos elétrons? Com a quantidade máxima, 8. Então ela vai ser 2S, sempre começa com S. S, P, D, F, nessa ordem. Então a camada 2... é até 8 elétrons. Então, 2S2, o S é até 2 elétrons, então a gente já contou 2. Próximo subnível é o P até 6, então 2P6. Ora,
2 elétrons mais 6 elétrons dá 8, que é exatamente a quantidade de elétrons na camada L. Entendeu a ideia? Camada 3, pessoal, é a camada M, suporta até 18, então a mesma coisa. Então agora a camada 3, então sempre vai ser 3, então vai ser 3s2, 2 elétrons, mais 6, 3p6, passar para o próximo subnível. 6 com 2 dá 8, só que eu quero 18, né? Então vou passar para o próximo. O próximo é o subnível D, e tem 10, então 2 com 6 dá 10, ou 2 com 6 dá 8, mais os 10, 18. Ora, fechou então, camada 3 é a 3s2, 3p6, 3d10. E assim sucessivamente. Entendeu a ideia? É tranquilo, não tem erro. E por último, para a gente entrar no nosso exercício de fato, depois de ter falado tudo isso, tem a distribuição eletrônica de Linus Pauling, que funciona assim, ó, pessoal. Na hora de fazer a distribuição eletrônica, a gente não vai olhar linha por linha, não. É um jeito um pouco estranho, que é pelas setas. Então a gente vai começar aqui, ó, na diagonal. A gente sempre olha na diagonal, uma por uma. Então vai começar nessas diagonais aqui. Então, por exemplo, se o elemento... Vamos fazer um exemplo? Bom, como eu estava dizendo, pessoal, a gente vai fazer então um exemplo para ficar claro. Beleza? Só que, antes disso, só um detalhezinho, que é sobre número atômico e camadas de valência. Pessoal, o número atômico dos elementos, lá na tabela periódica, lembra que eu coloquei a tabelinha pra gente, é definido justamente por esses elementos que estão aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Do hidrogênio é 1, do lítio é 3, tá aqui, ó. Esse númerozinho é o que representa o número atômico, beleza? Perfeito, pessoal. E no estado fundamental, o que é o estado fundamental? É quando o elemento está na sua posição estável. Nesse estado fundamental, antes disso, o número atômico, pessoal, ele representa o quê? A quantidade de prótons, meus queridos engenheiros, beleza? E no estado fundamental, que eu estava dizendo, o número atômico ou o número de prótons, que é a mesma coisa, é igual ao número de elétrons. Beleza? Então, são sinônimos. Por quê? Justamente porque está no estado fundamental. Se a gente tivesse um cátion ou um ânion, o que é cátion ou ânion? Pessoal, já viu aquele negócio aqui, ó? N mais 2. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um cátion. Por quê? Porque significa que a nossa partícula de sódio, ela perdeu 2 elétrons. Ah, mas perdeu e tá mais? Como assim, professor Matheus? Sim, é porque o elétron é a carga, a nossa subcarga, a nossa subpartícula atômica de carga negativa. Então, se o sódio perdeu 2 elétrons, significa que agora ele está mais positivo, entendeu a ideia? Então, a gente coloca mais 2. Assim como poderia ser Na-2. Nesse caso, significa que ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganha 2 elétrons, significa que ele saiu do estado fundamental, portanto, ele tem mais carga negativa. Entendeu a ideia? Então, é um ânion. Então, quando uma partícula perde elétrons, a gente fala que é um cátion. Quando ela ganha elétrons, a gente chama ele de ânion. Beleza? Então, pessoal, na distribuição eletrônica, a gente vai distribuir os elétrons. Entendeu? No nosso átomo. Então, se a gente toma, por exemplo, magnésio, o magnésio, o número atômico dele é 12. Então, a gente vai ter 12 elétrons para fazer a distribuição eletrônica. Então, se a gente volta lá no nosso caderninho, por exemplo, vamos colocar aqui, então, magnésio. Exemplo, magnésio. Então, o número atômico dele é o Z igual a 12, pessoal. Beleza? Então, como que a gente vai distribuir o magnésio? Então, vamos lá. É 12, certo? Então, ó, a gente vai ter que fazer esse diagraminha aqui. Esse diagrama aqui que eu vou até copiar ele de novo, aqui no ladinho, para ficar fácil. Então, ó, o magnésio, como a gente viu, o Z, que é o número atômico, ou o número de prótons, é 12. Então, a gente tem 12 elétrons para distribuir, porque está no estado fundamental e, portanto, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a gente vai vir, ó, é 12 elétrons. Então, ó, a primeira setinha, vou até colocar de uma cor mais nítida aqui, ó, verde. Então, a primeira setinha foi, que é o quê? Um S2. Então, é um S2, então já foi quanto? 2 elétrons, só que a gente precisa de 12. Depois, a segunda seta é essa daqui. Essa daqui, a gente vai ter
2s2. Então a gente vai anotando aqui. Então agora a gente tem 2, 4, 2 mais 2, 4 elétrons, ainda falta 8. Então a gente vai, agora a próxima seta é essa daqui. Então a gente vai ter esse cara aqui que é 2p6. E a gente sempre vai contando. Então 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10. Ainda falta 2. E mais esse carinha aqui que é o 3s2. 3s2. Entendeu a ideia? Então essa é a distribuição eletrônica do magnésio. Beleza? Perfeito? Tranquilo, né? Foi? Suave. Então agora, pessoal, dito isso, a gente pode voltar para a nossa atividadezinha. Beleza? Então, pessoal, voltando lá para a nossa atividade 1, ele pediu para fazer a distribuição eletrônica do cálcio, do oxigênio e do carbono, certo? Então vamos fazer isso? Vamos lá então, ó. Vamos iniciar então nosso exercício. Então vamos lá, ó. Oxigênio. Então fazendo a distribuição eletrônica do oxigênio, pessoal. Bom, primeira coisa, olhar na tabela periódica qual é o número atômico do oxigênio. Do oxigênio a gente sabe que é 8. Então a gente tem que distribuir 8 elétrons. Então vai ficar olhando lá na tabelinha de Linus Pauling, se a gente volta lá para cá. Então a gente vai ficar como, pessoal? Então no oxigênio a gente vai ter 8 elétrons. Então Z igual a 8. É assim que vocês vão colocar na atividade de vocês, tá? Então a distribuição vai ser do oxigênio, então vai ser igual a... Eu tenho que encontrar 8 elétrons. Então, ó, primeira setinha, pessoal, 1s2. Então, vou colocar 1s2, já foi 2, tem que encontrar 8. Segunda setinha, tá aqui, 2s2. 2 mais 2, 4, ainda falta 4. E a segunda setinha é essa. Então, começo sempre nesse sentido. Então, o primeiro elemento é 2p6. Só que aqui a gente tem 6 elétrons. E falta quanto para a gente interar 8? Só 4. Então eu coloco 2p, e em vez de colocar 6, eu só vou colocar o que eu preciso, que é 4. 4. Prontinho, essa é a configuração eletrônica ou distribuição eletrônica do oxigênio. Tranquilo, né, gente? Confessa. Aí, convenhamos, é fácil, é fácil. Beleza? É isso aí, meus flamenguistas do meu coração. Bom, agora então vamos fazer o próximo. O próximo é o que? É o carbono e depois o cálcio. Vamos lá agora. Carbono. Então, carbono, a gente vai ter o quê? Sabe que o Z do carbono é igual a tabelinha, carbono é 6. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Igual a 6. Tá. Então, aqui a gente vai fazer essa distribuição agora do carbono, gente. Bom, carbono, vamos lá. Então, ó, a gente só precisa de 6 elétrons. Então, primeira setinha, 1s2. Então, carbono é 1s2, segunda setinha 2s2 e a terceira só precisa de mais 2 para interar 6, é isso daqui, ó, 2p, só que só falta 2 para interar 6, então só vou colocar 2, acabou. Fácil, né, essa atividadezinha? Confessa, né? Pelo menos essa primeira letra é bem papai açúcar, mamão com açúcar. Carbono foi. E por último, agora a gente tem um cálcio. Beleza? Então agora, ó, a gente olha lá na tabelinha. Bom, cálcio, cadê o cálcio? Tá aqui, nosso querido cálcio. Cálcio é qual o número atômico dele? É 20. Então a gente tem 20 elétrons para serem distribuídos. Então, Z é igual a 20. Tá bom? Então vamos colocar lá. É o número atômico Z é igual a 20. Tá. Então, perfeito. E agora a gente vai copiar o diagrama de Linus Pauling e fazer essa distribuição de 20 elétrons, tá? Então, ó, cálcio, Ca é igual, então, ó, primeiro 1s2, depois 2s2, em seguida, o que a gente tem? 2p6 e 3s2. Então deu quanto? 2 com 2, 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12. Ainda falta, para 20, falta 8. Então agora a gente vai para a próxima seta, que é essa daqui. Então a gente tem 3p6. Então, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, 18. Ainda falta 2 para inteirar 20. Então, 4s2. 4s2.
Beleza? Tcharam! Acabamos a letra A da atividade, meus queridos engenheiros. Entendeu a ideia? Então, ó, só fazendo um resumo aqui. Então, a gente tem que a distribuição eletrônica do oxigênio é exatamente essa, do carbono é essa e do cálcio é essa, meus queridos. Beleza? Compreendeu, pessoal? Tranquilo, certo? Foi, pessoal? Então, continuando agora, pessoal, se a gente olha aqui, nosso enunciado da nossa atividadezinha, bom, realiza a distribuição eletrônica, já foi feito. Agora a letra B, pessoal, ela fala o quê? Com base nas configurações eletrônicas calculadas no item anterior, né, descreva o que é necessário para que cada um desses elementos obedeça a regra do octeto. Ulala, professor Matheus, o que é isso? Calma, o professor Matheus está aqui para ajudar vocês. Bom, gente, regra do octeto. É simples. A regra do octeto, como já está grande o vídeo, vamos ser bem objetivo. Regra do octeto, o que fala, gente? Ela afirma que na camada de valência a gente tem que ter 8 elétrons. Simples assim, beleza? Então, é isso que a gente tem que analisar. Beleza, tá, já sei, professor. 8 elétrons na camada de valência. Ok, mas o que é a camada de valência? Simples, meus queridos engenheiros, vem comigo. Camada de valência, pessoal, é a última camada, ou o nível mais baixo, da distribuição eletrônica do elemento em análise. Simples assim, tranquilo, beleza? Ou seja, é você analisar qual é, primeiro, a última camada de cada um dos 3 elementos e verificar qual é a quantidade de elétrons nessa última camada. Só isso, tranquilo? Então vamos lá, então, fazer isso? Olha, letra B então aqui, ó, separar aqui o vídeo então para ficar bem organizadinho. Letra B. Então vamos lá. Letra B, gente. Então, ora, é simples, pessoal. Vem com o Matheus, sem estresse. Tranquilo, ó. Temos... Então, vamos colocar lá na atividade de vocês, hein? Para ganhar aquele 10. Temos que... Então, a gente sabe que configuração do carbono, a gente encontrou qual distribuição eletrônica para o carbono? 1s2, 2 e 2p2. Então, é 1s2, 2s2 e 2p2. Depois a gente tem a do cálcio. Do cálcio foi o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2, certo? Beleza. E por último a gente tem a do oxigênio, que é 224. Então, e a configuração do oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4. Beleza? Então tá aqui, pessoal. Cada uma das 3 configurações. Isso a gente calculou no item A. Mas a letra B, ele pede o que tem que acontecer com cada um dos elementos para obedecer a regra do octeto. Bom, então, primeira coisa, definir a camada de valência. Então, ó, é só a gente analisar aqui, ó, pessoal. Qual é a camada de valência do carbono? Então, a camada de valência do carbono, se a gente ver, camada de valência, a camada 2. Por quê? Porque é o número maior que a gente tem, ou seja, a camada mais baixa. Não ficou claro? Relaxa, vem comigo. Lembra que aqui, ó, no nosso resumo, cada camada ela pode ser representada tanto pela letra ou pelo número. Então, ora, se a gente só tem até a camada 2, então a nossa camada mais baixa, ou a última camada, é a 2 ou a camada L, tanto faz, pro nosso querido carbono. Entendeu a ideia? Então, nossa camada de valência é a camada 2, que é igual à camada... Qual é a camada 2, pessoal? Camada 2 é a camada L, gente. Então é a camada L. Então já escreve aí, camada L. Beleza? Camada de valência é a camada L. Beleza, professor Matheus, mas e agora? O que eu tenho que fazer para respeitar a regra do octeto? Bom, a regra do octeto diz que a gente precisa ter 8 elétrons na nossa camada de valência. Ora, a camada de valência é a camada L, que é a camada 2. Então, ó, na camada 2, para o carbono, pessoal, a gente tem quantos aqui? Quantos elétrons na camada 2? Ora,
A camada 2 é todos esses que tem um 2 na frente. Então a gente tem 2 elétrons aqui mais 2 aqui. Então a gente tem total de 4 elétrons. Falta quanto? Para chegar a 8 elétrons. Para obedecer a regra do octeto, falta 4. Logo, ele tem que fazer o quê? Ganhar 4 elétrons. Tcharam, essa é a resposta. Tranquilo? Óbvio que, como se trata de carbono, ela vai fazer uma ligação um pouco específica, só que isso já é a questão C. Ele vai compartilhar elétrons, dado a característica química do carbono. É a nossa famosa ligação covalente. Mas enfim, esse é o próximo item, a gente vai chegar lá. Tranquilo? Camada de valência, camada L, então ganhar 4 elétrons. Por quê? Porque na camada L, olha aqui a última camada, eu só tenho 4 elétrons e preciso de 8 para respeitar a regra do octeto. Foi bem fácil, gente, bem fácil. Tranquilo? Bora lá então. Continuando, agora a gente tem um cálcio. Bom, no cálcio, qual é a camada de valência? Então, ó, camada de valência. Qual é a camada de valência do cálcio, pessoal? Ora, qual é o nível mais baixo? 1, 2, 3. Ora, 3, 4. Opa, então o nível mais baixo é o 4. Logo, se a gente olhar lá na nossa tabelinha, o nível 4 é a camada N. Então, isso aqui é a camada N. Nossa camada de valência para o cálcio, beleza? Perfeito. Ok, professor Matheus, e na camada N, que é representado por esse 4, a gente tem quantos elétrons? 2. Beleza, então a gente só tem 2 elétrons. E agora? O que a gente faz? Bom, nesse caso, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vai ganhar 6? Não, a gente vai fazer o quê? Perder esses 2 elétrons, que é bem mais fácil. Entendeu a ideia? Porque a ideia é essa, ou você chegar a 8, ou entre aspas, você chegar a 0, entre aspas. É claro que eu estou falando a grosso modo para que vocês entendam. Então, nesse caso, a gente está mais próximo do 0 ou do 8? Do 0. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Perder esses 2 elétrons. Então, aqui a gente vai fazer o quê? O que é necessário? Perder 2 elétrons. Entendeu? Então, ele vai ceder 2 elétrons ou perder 2 elétrons. Lembra aquela historinha lá do ensino médio? Então, essa é a configuração para o nosso querido cálcio, porque na camada de valência ele só tem 2 elétrons, logo ele vai perder esses 2 elétrons para respeitar a regra do octeto. Por último, a gente tem o caso do oxigênio. Bom, no oxigênio, qual é a camada de valência, pessoal? Qual é a camada de valência do oxigênio, gente? Muito simples, olha, 1, 2, opa, então esse é o 2, a nossa camada de valência, é o número 2. Ok. E o número 2 corresponde a qual camada? A camada L. Então, a camada de valência é a camada L. Beleza. Perfeito. E aí, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Então, a gente só vai contar os elétrons do nível 2. Então, a gente tem 2 aqui mais 4 aqui, que totaliza 6. Beleza, então ele tem 6 elétrons. Ora, ele precisa de 8 ou ele precisa de 0. Qual que está mais perto? De 6, 8 ou 0? Óbvio que é 8, né? Então ele tem que fazer o que para chegar a 8? Ganhar 2 elétrons. Portanto, no caso do oxigênio, ele tem que ganhar 2 elétrons. Tcharam, tcharam. Então, prontinho a letra B, pessoal. Então, ó, aqui ficou um pouco não tão bonito, vistoso, mas a ideia maior para mim, meu objetivo, melhor dizendo, é que vocês entendam, entendeu o processo? Então é simples, letra B, pessoal. A partir da configuração determinada no item A, a gente vai definir primeiro camada de valência. Então é só verificar qual é o nível mais baixo, ou seja, um número grandão aqui, um maior. Identifiquei? Perfeito, anotei aqui. A partir disso eu conto quantos elétrons eu tenho nessa camada específica. Ora, tenho 4, tenho 6. Beleza, então quanto que falta para eu chegar a 8 ou para chegar a 0? Anotei, então, ou eu vou ganhar para chegar a 8, ter que somar alguns elétrons, ou vou ter que ceder alguns elétrons para chegar a 0. Qual eu escolho? Ou vou ganhar ou ceder? Depende, o que for mais perto, entendeu? O que for gastar menos energia. Tranquilo, pessoal? Entendeu a ideia? Eu espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido de verdade. A ideia realmente foi tentar
esclarecer para vocês, porque teve muita dúvida nessa parte, tanto da letra A quanto da letra B, de fazer a distribuição eletrônica e também de fazer a definição de camada de valência de modo a respeitar a regra do octeto. Então espero que tenha entendido. Se com alguma dúvida, volta o vídeo com muita calma. Não é tão complicado, é só ter bastante atenção. Como eu disse, estou auxiliando o pessoal aí nos grupos de estudo, dou aulas particulares, inclusive tenho vários alunos particulares nesse módulo. Então se você está com muita dificuldade, não está saindo, o mapa a gente já fez com os grupos de estudo, foi a primeira coisa que a gente fez nesse módulo, foi iniciar fazendo o mapa, então já concluímos o mapa. Portanto, se você ainda não fez esse mapa, manda um WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Bom, fiquem com Deus, meus queridos engenheiros, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!